Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarkis. Dando continuidade ao nosso estudo dos conectivos lógicos, nós vamos agora estudar o primeiro conectivo, a chamada disjunção inclusiva, também conhecido como sendo o não exclusivo. O conectivo ou será sempre verdadeiro quando existir pelo menos uma das proposições verdadeira entre as proposições dadas. Então, vamos lá. Em aulas anteriores, a gente aprendeu que uma proposição é chamada de composta quando ela tiver, no mínimo, duas proposições. E o elemento que liga essas proposições são chamados de conectivos lógicos. A primeira possibilidade, o primeiro conectivo que eu posso colocar entre elas é o conectivo ou, chamado de disjunção inclusiva, ou também chamado de ou não exclusivo. A regra estabelece que toda frase interligada pelo ou será verdadeira quando entre elas existir pelo menos uma verdadeira. Quando eu falo pelo menos uma verdadeira, eu não excluo a possibilidade de serem ambas. O que importa é, eu tenho duas proposições. Se uma delas for verdadeira, não importa qual, ou até mesmo as duas, o resultado dessa proposição composta será verdadeira. Muito bem, vamos analisar a tabela verdade. Então agora aqui tem uma novidade em relação à aula anterior. Na aula anterior nós aprendemos o seguinte: com duas proposições compostas, duas proposições simples, eu monto uma proposição composta. E essa proposição composta terá 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Primeira combinação possível, verdadeiro e verdadeiro. Segunda, VF, FV e FF. Tudo isso nós vimos na aula anterior. Caso você não tenha assistido essa aula, pausa esse vídeo, assiste a aula anterior que você vai entender a montagem dessa tabela verdade aqui. Muito bem. Agora eu estou acrescentando a coluna do ou. Por quê? Porque eu quero interligar essas duas proposições simples e formar com elas uma proposição composta. Aqui está a proposição composta. Esse símbolo do V identifica o conectivo ou, chamado de disjunção inclusiva, também chamado de ou não exclusivo. Muito bem. A regra estabelece o seguinte: quando houver pelo menos uma frase verdadeira entre elas, o resultado será verdadeiro. Então veja bem, aqui eu tenho duas proposições. Ambas são verdadeiras. Então ela está de acordo com a regra. Existir pelo menos uma não exclui a possibilidade de ser duas. Aqui, entre as duas, na segunda linha, nós temos uma verdadeira. E na terceira linha, entre as duas, nós também temos uma verdadeira. Então, nessas três situações aqui, eu tenho pelo menos uma verdadeira. Isso quer dizer que essas três lacunas que existem serão preenchidas pelo valor lógico de verdadeiro. Quando pelo menos uma for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Uma verdadeira, resultado verdadeiro. Uma verdadeira, resultado verdadeiro. Duas verdadeiras, não há problema algum, resultado verdadeiro. Ela só será falsa se não houver nenhuma proposição verdadeira entre elas, que é o que nós temos aqui na quarta linha da tabela verdade. Como não tem nenhuma proposição verdadeira entre elas, se elas forem interligadas pelo ou, o resultado será falso. Ok? Muito bem. Então vamos ver um exemplo de um exercício que a gente pode aplicar isso. Olha só. Nós temos três proposições aqui e eu quero que você julgue verdadeiro ou falso cada uma delas. Então nós vamos completar essas lacunas com V ou F. Muito bem. Eu tenho duas proposições simples, interligadas pelo ou. Então aqui eu tenho uma proposição composta. Essa primeira proposição simples aqui, 3 maior que 5, ela é uma frase falsa. 3 não é maior que 5. A segunda proposição, 3 vezes 4 mais 1, também é uma frase falsa. Por quê?
Porque 3 vezes 4, 12. 12 mais 1 é 13. E 13 não é igual a 18. Então, nós também estamos diante de uma frase falsa. Ora, duas frases falsas interligadas pelo ou, dá um resultado final falso, porque eu não tenho nenhuma proposição verdadeira entre elas. Então, o resultado só pode ser falso. É assim que se faz a análise das proposições compostas. Você analisa separadamente as proposições simples, identifica o conectivo que está entre elas e encaixa o resultado da tabela. Vamos para o exemplo 2. Eu tenho aqui 2 é um número par ou 4 menor ou igual a 3. Então eu tenho 2 é um número par, é uma frase verdadeira. 4 menor ou igual a 3 é uma frase falsa. Elas estão interligadas pelo ou. A regra diz assim: pelo menos uma das proposições tem que ser verdadeira. E é o que está acontecendo. Pelo menos uma das proposições ser verdadeira. Nesse caso, nós estamos trabalhando com a linha 2 aqui, ó. A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, se tem pelo menos uma verdadeira entre elas, o resultado será verdadeiro. Afirmação número 3. 5 maior que 1 ou 11 é um número primo. Ora, 5 maior que 1 é uma frase verdadeira. Estamos diante de uma frase verdadeira. 11 é um número primo, estamos diante de outra frase verdadeira. Interligadas pelo ou. Novamente, estabelecendo a regra. Quando pelo menos uma das proposições for verdadeira, o resultado é verdadeiro. Quando eu falo pelo menos uma das proposições, eu não excluo a possibilidade de serem as duas. Por isso que é chamado de ou não exclusivo ou inclusivo. Porque eu estou incluindo a possibilidade de ser as duas. Então, nós estamos diante de, novamente, uma frase verdadeira. Perfeito? Então, a regrinha do ou, talvez seja uma das mais fáceis que exista, havendo uma verdadeira entre elas, é o suficiente para que o resultado final seja verdadeiro. Tem uma verdadeira entre elas, resultado final verdadeiro. Tem pelo menos uma entre elas, resultado verdadeiro. Não tem nenhuma frase verdadeira entre elas, o resultado é falso. Perfeito? Agora nós vamos fazer um exercício da Banca Exaf que aplica exatamente esse conceito. Vamos lá. A questão diz assim: surfo ou estudo? Fumo ou não surfo? Velejo ou não estudo? Ora, não velejo. Assim? Bom, nós estamos diante de um problema que é chamado de implicação lógica ou desencadeamento lógico. Esse tipo de exercício consiste no seguinte: ele te dá um conjunto de proposições para você e pede que você tire uma conclusão. Então, baseado nessas proposições dadas, que lá na frente a gente vai chamar isso de premissas, eu tento tirar uma conclusão. Ele fala assim, ou ele coloca logo, ou ele coloca assim, então podemos concluir que. Quando ele fala assim, logo, podemos concluir que, ele quer que você tire uma conclusão e essa conclusão vai estar entre uma das 5 alternativas propostas por ele. Então, a primeira providência que a gente toma é no sentido de escrever as proposições separadamente. Então, escrevi lá, primeira proposição, surfo ou estudo. Segunda proposição, fumo ou não surfo. Terceira e quarta proposição, velejo ou não estudo, ora não velejo. Então, eu estudei aqui as proposições, eu coloquei separadamente aqui as proposições que ele me deu. Muito bem. Uma coisa muito importante, todas as vezes que você vai procurar uma conclusão, você vai buscar a verdade. Então, quando você tira uma conclusão, é o mesmo que dizer, olha, a verdade disso tudo é a seguinte. Então, eu vou partir da ideia, da premissa, de que todas essas proposições que ele me deu, a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, sejam verdadeiras. Se eu quero concluir alguma coisa, eu tenho que partir da ideia de que aquilo que está sendo dito
seja verdadeiro. Então, eu vou concluir, vou admitir que a proposição 1 seja verdadeiro, que a 2 seja verdadeira, que a 3 seja verdadeira e a 4 seja verdadeira. Então, partindo dessas premissas, eu começo a construção do meu exercício. Ok? Então, vamos lá. A proposição número 4 está dizendo assim: não velejo é uma verdade. Veja que ela é a única proposição simples entre as 4. Ora, se não velejar é verdadeiro, aqui na proposição número 3 está falando em velejar. Ora, se não velejar é verdadeiro, velejar passa a ser falso. Repito, se não velejar por hipótese é verdadeiro, velejar passa a ser falso. Como existe aqui o conectivo ou, uma das duas proposições deve ser verdadeira, para que o resultado fique verdadeiro. Se eu quero que o resultado final da minha proposição composta seja verdadeira, é necessário existir entre elas pelo menos uma verdadeira. Como velejar não é verdadeiro, é falso, não me resta outra opção a não ser concluir que estudar ou não estudar é verdadeiro. Legal. Se não estudar é verdadeiro, agora eu vou lá para a alternativa à proposição número 1. Se não estudar é verdadeiro, estudar passa a ser falso. Se estudar é falso, surfar só pode ser verdadeiro, porque sempre tem que existir na linguagem do ou uma delas verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Para que o resultado seja verdadeiro, é necessário que pelo menos uma seja verdadeira. Ora, se surfar é verdadeiro, não surfar passa a ser falso. Como tem que existir uma verdadeira entre elas, eu chego à conclusão de que fumar é verdadeiro. Portanto, nessa questão, as verdades são que eu surfo, que eu fumo e que eu não estudo. Então, as conclusões a que eu cheguei é que eu surfo, que eu fumo e não estudo. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra E. Eu fumo e surfo. Perfeito? Então, essa é uma questão que mostra como que se aplica o conectivo ou dentro de um exercício de proposições lógicas, chamado implicação lógica ou desencadeamento lógico. Perfeito? Muito bem. Vamos agora estudar o segundo caso, que é a chamada disjunção exclusiva. Se liga no nome, disjunção exclusiva. Ela é indicada pelo ou. Então agora observe a existência de duas vezes a palavrinha ou. Regra: o conectivo ou será verdadeiro quando apenas uma das proposições for verdadeiras entre as proposições dadas. Então eu vou te dar duas proposições interligadas pelo ou. A gente pronuncia assim: ou P ou Q. Ou P ou Q. Ou caso ou compro uma bicicleta. Ou mato ou morro. Eu estou te dando alternativas. Ou mato ou morro. Ou copio ou presto atenção na aula. Então sempre você está colocando duas alternativas. Uma ou outra. Muito bem. A regra estabelece o seguinte: na linguagem do ou, somente uma delas pode ser verdadeira. Jamais as duas. Por isso que muitos exercícios ele considera assim. Às vezes no próprio texto o autor da questão coloca: na linguagem do ou, uma frase será verdadeira quando uma delas for verdadeira, vírgula, nunca ambas. Quando ele fala nunca ambas, ele está se referindo ao conectivo ou, que é o conectivo que não aceita duas proposições verdadeiras.
Então, como é que seria a nossa tabela verdade? Olha só. Coluna P, coluna Q, já é tradicional, coluna P e Q. O conectivo OU é indicado pelo V com o underline aqui embaixo. Então, veja que tem um risquinho, que é para diferenciar do OU inclusivo. E nós estabelecemos o seguinte. Duas proposições verdadeiras na linguagem do OU geram resultado falso. Nunca ambas podem ser verdadeiras simultaneamente. Na segunda linha eu tenho apenas uma frase verdadeira, então ela gera um resultado verdadeiro. Na terceira linha eu tenho apenas uma verdadeira, ela gera resultado verdadeiro. E aqui eu não tenho nenhuma verdadeira, portanto ela gera resultado falso. Então, por mais contraditório que pareça ser, duas frases verdadeiras podem sim gerar um resultado falso, se eu estiver trabalhando com o conectivo ou. Quando numa brincadeira você fala assim para o professor, pô, dá um tempo aí, diminui um pouquinho a velocidade da aula, porque ou copio ou presto atenção, é sinal de que você não consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Você não tem como copiar e ao mesmo tempo prestar atenção na aula. Por isso que na linguagem do ou, a gente aceita como verdadeira apenas quando uma das proposições for verdadeira. Vamos ver isso num exercício. Vamos pegar um exemplo de um exercício. Ok? Olha só. Ou 3 é maior que 5, ou 3 vezes 4 mais 1 é igual a 18. Eu tenho duas proposições aqui. Muito bem. 3 maior que 5, nós já vimos ser uma frase falsa. 3 vezes 4 mais 1, isso aqui daria 13. 13 não é igual a 18, está diante de outra frase falsa. Então nós temos duas frases falsas interligadas pelo ou. A regra diz assim, pelo menos uma tem que ser verdadeiro? Não, apenas uma verdadeira. Não tenho isso. Conclusão, frase falsa. Segunda proposição, ou 2 é um número par, ou 4 menor ou igual a 3. 2 é um número par, verdadeiro, 4 menor ou igual a 3, falso. Eu tenho apenas uma frase verdadeira entre elas. Apenas uma verdadeira. Conclusão, resultado verdadeiro. 5 maior que 1, frase verdadeira. 11 é um número primo, frase verdadeira. E eu tenho duas frases verdadeiras. A maioria dos candidatos vão e coloca verdadeiro nesse resultado. Só que ele esquece de observar que nós estamos trabalhando aqui com ou. E a regra do ou diz assim, apenas uma verdadeira, nunca ambas. Que é o que está acontecendo. Eu tenho duas frases aqui e as duas são verdadeiras. Então, por mais estranho que possa ser, isso gera um resultado falso. Nunca ambas podem ser simultaneamente verdadeiras. 2 mais 3 igual a 7 é uma frase falsa. 14 divisível por 7 é uma frase verdadeira. Eu tenho apenas uma verdadeira entre elas, então o resultado é verdadeiro. Perfeito? Então, se você observar bem, a única diferença na tabela verdade entre o ou e o ou vai estar na primeira linha. Na linguagem do ou, a primeira linha é verdadeira. Na linguagem do ou, a primeira linha é falsa. Perfeito, pessoal? Muito bem. Acesse nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos completos de raciocínio matemático e raciocínio lógico proposicional. Aulas organizadas por conteúdo, aulas teóricas, aulas de exercícios, apostila em PDF para você poder baixar e estudar, lista de exercícios propostos, uma centena de exercícios comentados em vídeo, simulados e provas comentadas. Um site completo para que você possa desenvolver o seu estudo de raciocínio lógico e matemático. E o que é mais importante, lá você vai ter um acesso vitalício, ou seja, uma vez inscrito no canal, uma vez inscrito lá no site, você vai poder acessar sempre as aulas por tempo ilimitado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe o nosso canal com outros alunos, com outras pessoas que vocês conheçam, que estudam para concurso público.
Nós temos centenas de aulas gratuitas e de qualidade para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.